Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Quero dar o parabéns a todos os papais. Que vocês sejam tocados pela graça, pelo favor do Senhor sobre a vida de vocês. Queridos, eu e você, nós sempre precisamos rever os valores fundamentais da nossa fé. Posso ouvir um amém? Volta e meia, queridos, nós precisamos rever e relembrar desses valores fundamentais da nossa fé. Nós precisamos, volta e meia, queridos, separar um tempo para lembrar do propósito eterno de Deus, da história que Deus está escrevendo na humanidade e também na minha e na sua vida. Volta e meia, queridos, eu e você precisamos voltar para valores fundamentais, queridos. Uma época da minha vida, queridos, eu dediquei a treinar capoeira. Eu treinei muito tempo capoeira. E algumas outras artes marciais, porque eu cheguei a ter uma academia. Eu tive uma academia durante 3 anos e meio de musculação e de artes marciais. E volta e meia, eu treinava alguma coisa. Mas o que eu mais treinei foi capoeira. E sempre quando a gente ia treinar, eu tinha um professor muito rígido e ele falava assim para nós: treinem o básico. É o fundamental. Treinem fundamentos. Treinem fundamentos. Treinem fundamentos. E ficava lá, queridos. Tinha vezes que a gente repetia um único movimento, queridos, lá 50, 100 vezes. Não, hoje vocês só vão treinar isso. E a gente ficava bravo, a gente queria treinar salto mortal, fazer as coisas. E ele, não, vocês vão treinar fundamento. E a gente ficava lá, eu falava, nossa, parece que a gente está perdendo tempo. Mas, queridos, sem uma boa base, sem um bom fundamento, nós não conseguimos caminhar e desenvolver. Sim ou não? Quando nós olhamos para uma construção, se não tem um bom fundamento, vai dar problema. E geralmente, queridos, quando está se fazendo fundamento, parece que nada está acontecendo. A última academia que eu trabalhei, nós estávamos saindo de 700 metros para mais de 3.000 metros, queridos. A gente estava construindo um prédio e mês após mês, queridos, trabalho, a gente ia lá para fora, olhava e parecia que nada estava acontecendo. Fazendo fundamento, a fundação da estrutura, e você olhava, mas construção não anda? E geralmente, queridos, quando a gente fica relembrando desses fundamentos, parece que nada está acontecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, para qualquer coisa na sua vida, os fundamentos, a parte básica, ela é fundamental. Posso ouvir um amém? E nós precisamos muitas vezes relembrar disso. E qual que é o propósito eterno de Deus? Olha o que Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29 nos fala. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, amém? Para quê? Para que eu e você sejamos a imagem de Cristo Jesus. Qual que é o propósito eterno de Deus? Uma grande família com muitos filhos, a imagem de Cristo Jesus. O propósito de Deus, queridos, para mim e para a sua vida, queridos, é que eu e você nos tornemos a imagem do seu Filho. Estamos na caminhada de sermos como Jesus. E eu e você estamos nessa caminhada. Aí sim nós podemos falar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ah não, pastor, quero viver do meu jeito, fazer as coisas do meu jeito. Queridos, não tem como usar um texto fora de contexto. Não dá para dizer que todas as coisas cooperam para o seu bem, você vivendo do seu jeito. Agora, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, para que eu e você possamos atingir o propósito de Deus nas nossas vidas. Coisas boas e coisas ruins cooperam para o nosso bem, para que a gente seja a imagem de Cristo Jesus. Para que eu e você possamos ser como Jesus e servir como Jesus. E todas as coisas, elas cooperam para isso, queridos. E no final, eu e você vamos ser uma grande família de muitos filhos à imagem de Jesus. E é esse o propósito.
Quando Jesus voltar, queridos, os mortos vão ressuscitar. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos ser transformados à imagem de Jesus. Nós vamos conhecer a Ele assim como Ele nos conhece. E no final nós vamos ser uma grande família. De muitos filhos à imagem de Jesus. Consegue me entender? E esse é o propósito de Deus, queridos. E essa revelação, ela é progressiva, queridos. A revelação de Deus, ela é progressiva ao longo da história, queridos. Deus vem se revelando, Ele vem se deixando conhecer ao longo da história. Você vai lendo, queridos, o Antigo Testamento, queridos, e nós vamos lendo a Bíblia, e você vai vendo que cada vez mais Deus vai se apresentando ao homem. Deus vai se deixando conhecer. Isso acontece na história da humanidade, queridos, e isso acontece na minha e na sua vida. Se você está caminhando com Jesus, você conhece mais a Deus hoje do que há um ano atrás, sim ou não? Por quê? Porque Ele se deixou conhecer. Ele foi se apresentando a você. E quando nós olhamos lá desde o chamado de Abraão, queridos, que Deus veio se revelando à humanidade, queridos, Ele vai se apresentando. Essa revelação, ela é progressiva, ela vai crescendo. E na minha e na sua vida, a revelação de Deus, ela vai crescendo. Sim ou não? Nós vamos conhecendo a Jesus e ele vai crescer, e essa revelação vai crescendo. Olha o que Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao 11 nos fala. Preste muita atenção aqui. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculta em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, preste atenção, pela igreja, pela minha e pela sua vida, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, existiam mistérios ocultos em Deus, preste muita atenção aqui. Na dispensação do mistério, na administração do mistério, Deus ocultou algumas coisas. Elas estavam escondidas e elas foram reveladas em Jesus e continuam sendo reveladas através da igreja. A múltipla forma ou as múltiplas cores de Deus e a sabedoria de Deus, ela continua sendo revelada a principados e potestades através da minha e da sua vida. Eu e você somos portadores de mistérios de Deus que nem anjos e demônios conhecem. E elas são reveladas, queridos, nas regiões celestiais, através da manifestação disso na minha e na sua vida. Você consegue me entender, sim ou não? Fala um amém aí, para mim achar que você está entendendo. Queridos, essas coisas são reveladas, por isso que eu e você somos portadores de mistério. Queridos, coisas que nunca poderiam acontecer, acontecem através da minha e da sua vida. Quer ver um exemplo? Existem coisas, queridos, alguém aqui já foi ofendido, machucado, ficou chateado, sei lá, algo que você falava, se isso é imperdoável, já aconteceu? Sim ou não? Queridos, tem coisas que fazem para nós que são imperdoáveis, posso ouvir um amém? Mas em Cristo Jesus, nós temos a capacidade de perdoar, queridos, era algo que nunca acontecia. Por quê? Porque existe um poder dentro de nós que é maior do que nós, que Ele nos convence, queridos, e nós podemos viver uma vida livre de angústias, livre de falta de perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Posso ouvir um amém? E esse poder manifesta mistérios, queridos, que antigamente era impossível de acontecer. Quando você olha no Antigo Testamento, quer ver um exemplo bem clássico? Você olha Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sim ou não? Davi adulterou, cometeu homicídio. Sim ou não? Muitas pessoas pegam Davi como um exemplo e falam assim, eu estou aqui, mas eu tenho problemas na minha área sexual, mas Davi também teve.
Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Davi teve, na velha aliança, nenhum apóstolo. Por quê? Porque aquilo que era impossível, hoje se tornou possível. Hoje eu e você podemos viver uma vida santa na nossa área sexual. Posso ouvir um amém? Livre da pornografia, livre de tudo aquilo que nos prende. Sim ou não? E as pessoas usam Davi para se esconder. Ah, mas Davi, queridos, Davi estava em outra dispensação. Nós estamos em uma nova dispensação. E esses mistérios acabam se manifestando nas nossas vidas, trazendo diferença no nosso modo de viver e agir. Por isso que nós confundimos o inferno. Pensa comigo. Satanás, ele não é onisciente, onipotente e onipresente, amém? Ele não consegue interpretar ou ler os seus pensamentos. Só que ele tem pelo menos, queridos, pelo que nós calculamos biblicamente, 10 mil anos de história. Então, em 10 mil anos de história, queridos, ele foi mapeando o ser humano. Quer ver um exemplo simples? Você sabe, se você tem mais de 10, 15, 20, 30 anos de casado, você olha para o seu cônjuge, você sabe, queridos, quando o negócio não está bom, pelo jeito que ele olha para você. Sim ou não? Queridos, a sua expressão, a sua maneira de caminhar, a sua maneira de agir, por mais que você não fale, existe alguém que te mapeia aqui. Sim ou não? E o que Satanás sabia? Se eu der-lhe um tapa na cara de um, dá um, leva dois. Sim ou não? Não é verdade? Satanás sabe disso, queridos. Aí vem Jesus e fala o quê? Se alguém te ferir um lado, você dá a outra face. Era possível para um ser humano, queridos? Agora é possível. E quando a Satanás te agride de um lado, você entrega a outra face, manifestando amor. E a multiforme sabedoria de Deus, ela emana da sua vida, ministrando principados e potestades nos lugares celestiais. Você entende que a revelação de Deus, ela é progressiva e ela continua? A igreja dos últimos dias não vai ser a igreja de Atos. Porque a igreja de Atos, ela cumpriu o seu papel. Nós vamos ter uma igreja para os últimos dias que vai cumprir o seu papel. Que vai ser muito mais violento e poderoso do que Atos, você pode ter certeza. Assim como a maldade cresce, a revelação de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus, ele cresce. Não tenha medo do futuro. Não estamos perdendo. Fala um amém aí. Não estamos perdendo, queridos. Olha o que Provérbios, capítulo 25, versículo 2 nos fala. Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Em Cristo Jesus, eu e você somos reis e sacerdotes. Então é a nossa glória investigar os mistérios de Deus, conhecer as coisas de Deus, mergulhar naquilo que Deus tem para minha e para a sua vida, queridos. E nós precisamos buscar isso, entender e compreender. E nesse, queridos, propósito eterno de Deus, Jesus, ele divide a história, amém? Ele divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele divide a história da humanidade e ele divide a minha e a sua história. Se você teve um encontro real com Jesus, você era um antes e agora você é um depois. Sim ou não? Assim como ele marca a história da humanidade, queridos, ele marca a minha e a sua história. Ele divide a nossa história. Ele revela uma nova faceta de Deus para a humanidade. Jesus aparece no meio da história, queridos. Divide a história em dois períodos. Divide a minha e a sua vida. E quando ele aparece, queridos, ele apresenta uma nova faceta de Deus, uma nova manifestação de Deus. Olha o que João, capítulo 14, versículos 6 ao 10, nos fala. João 14, do 6 ao 10. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai.
e desde agora vocês conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Preste atenção aqui um pouquinho, queridos. Jesus, ele olha assim, queridos, ele fala assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não fala assim, ninguém vem a Deus. Quando Jesus vem na terra, ele vem para apresentar o Pai. Ele não falou assim, ó, ninguém vem a Deus. Ele falou, ninguém vem ao Pai. Porque quando Jesus divide a história, queridos, ele entra e ele foi acusado disso, de dizer que Deus era seu pai e assim se comparar a Deus. Era por isso que os religiosos se indignavam com Jesus, porque Jesus vem revelar uma nova faceta de Deus. Ninguém na história, queridos, havia chamado Deus de Pai. E Jesus, ele vem para quê? Para apresentar o Pai. Lembra do propósito eterno de Deus? Uma grande família de muitos filhos, a imagem de Cristo Jesus. Uma família com um Pai. Jesus se manifesta, queridos, na terra para apresentar o Pai. Ele é o caminho para o Pai. E aqui nós temos uma grande dificuldade. Muitas vezes a gente faz algumas dinâmicas de libertação, e geralmente nós fazemos assim: vamos orar agora. Com quem que você se relaciona melhor? E a gente sempre pergunta isso. Com Jesus, com o Espírito Santo ou com o Pai? Quer saber com quem você se relaciona melhor? É só você prestar atenção nas suas orações. Se você prestar atenção em pessoas orando, alguns vão orar assim: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Sempre Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se relaciona melhor com a pessoa do Espírito Santo. Tem alguns que vão orar Jesus, Jesus, Jesus. Pouco, muito pouco, vão orar Pai. Pastor, mas como que se ora teologicamente? Queridos, teologicamente se ora ao Deus Pai, através do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Só que Deus não está nem aí para a nossa teologia. Não tem nada de errado você falar com o Espírito Santo, Jesus ou o Pai. Só que isso revela a grande dificuldade que a maioria tem de ver Deus como, de ver e se relacionar com Deus como um Pai. Existe uma grande dificuldade nesse relacionamento consciente ou inconsciente. Lembra lá que a revelação é progressiva? Na minha e na sua vida, amém? Nós estamos crescendo nisso. E esse crescer nosso tem a ver com eu e você entendermos e recebermos a revelação de que Deus é Pai. A maturidade vai nos levando cada vez mais, queridos, a entender que Deus é. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17 nos fala. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra filhos ali é filhos maduros, queridos. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos para que também com Ele sejamos glorificados.
Presta atenção aqui em mim, por favor. Assim como Jesus nos leva ao Pai, sim ou não? A revelação do Pai, o Espírito Santo também nos leva ao Pai. Porque nós não recebemos um espírito de medo, mas um espírito de adoção. O espírito que clama Abba, Pai. Olha aqui, presta atenção aqui. Por a gente não entender que Deus é Pai, por a gente não permitir que esse espírito de adoção tome conta do nosso coração, nós corremos atrás de bênção como óbvio. Nós corremos atrás de coisas pelo medo. Nós vivemos debaixo do espírito de medo, porque o espírito de adoção não cravou no nosso coração, nós não recebemos a revelação. Presta atenção aqui, porque olha o versículo 17 que está ali, ó. E se como filhos somos filhos, entendemos que Deus é Pai, nós também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para também com Ele sejamos glorificados. Presta atenção aqui. Se o espírito de adoção toma conta do meu coração, eu entendo que eu sou filho. Se eu sou filho, eu sou herdeiro, eu não estou atrás de uma bênção, eu já tenho uma herança. E essa herança, queridos, é compartilhado com Deus e junto com Cristo. Eu sou co-herdeiro, tudo que é de Cristo é meu. Só que nós infantilizamos a igreja, e a igreja está correndo atrás da bênção. Lembra que nós não recebemos um espírito de medo, mas um espírito de poder, amor e moderação. Um espírito de adoção. Se o espírito de adoção não encher o nosso coração, todas as nossas ações vão ser por causa do medo. Nós vamos ter medo do futuro, nós vamos ter medo das dificuldades econômicas, nós vamos ter medo daquilo. E às vezes, queridos, existem pessoas que trabalham bastante e não é por virtude, é por medo. Medo do quê? Medo da falta. Medo da orfandade, medo de estar sozinho, medo de que as coisas não vão dar certo, medo. Por quê? Porque o espírito de adoção não tomou conta do nosso coração. E a maioria de nós, queridos, se relaciona muito bem com Jesus, muito bem com o Espírito Santo, mas pouco se relaciona com esse Pai e esse espírito de adoção que arranca de nós todo medo. Olha o que João capítulo 1, versículo 12 e 13 nos fala. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, essa é a verdade. Se eu e você recebemos a Cristo Jesus, eu e você fomos feitos filhos de Deus, o amor de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida. Queridos, você tem um Pai. Por que temos dificuldade com isso? Talvez por termos tido um mau pai, ou tivermos tido um pai que não representava a figura de Deus. Talvez alguns aqui não tiveram pais, ou tiveram pais que não foram bons pais. E deixa eu falar uma coisa para você, ao longo da Bíblia inteira, você vai ver grandes homens de Deus, mas você nunca vai ver a Bíblia falando assim, ele foi um bom pai. Todos os homens de Deus, queridos, falharam sua paternidade. Você olha Davi, um homem segundo o coração de Deus. E a sua família se degladiando. Omissão, na hora que tinha que repreender, não repreendeu. Bagunça. Seus filhos se matando. Só que Deus não é homem, queridos. Deus, ele é um bom
E eu e você precisamos entender essa verdade. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós temos um bom Pai. Esse é um ponto. E é um ponto que precisa de cura e libertação. Queridos, nós precisamos expor as nossas feridas diante de Deus. Deixar que Deus cure a paternidade em nosso coração. Esse é um ponto. O outro ponto é uma leitura errada. Tem algum pai aqui que ama o seu filho fazendo tudo o que ele quer? Você acha que eu amaria meus filhos fazendo tudo o que eles querem? Sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para você. O amor de Deus não é o amor de um... É um amor de um pai, não de um vô. O amor de Deus é o amor de um pai, não de um vô. Muitos têm confundido o amor de Deus, queridos, com a ideia de que eu tenho o direito de ser feliz. Deus me ama, eu tenho o direito de ser feliz. O amor de Deus, queridos, é o amor de um pai, queridos. Ser feliz, por exemplo, hoje para os meus filhos, queridos, é comer Cheetos e Danoninho no almoço. É verdade. Se deixar, eles comem Cheetos e Danoninho na hora do almoço. Queridos, isso é amar? Não. Claro que não. Sabe o que é educar? Eu escutei de um educador cristão e achei muito bom nisso. Sabe o que é educar? Educar é frustrar. Sabe a expectativa que vai de comer Cheetos e Danoninho na hora do almoço? Daí você frustra e fala, não, arroz e feijão. João Comilão. Não é João, é José. Senão elas me corrigem. É frustrar, queridos. Sim ou não? Educar, queridos, é frustrar, queridos. E Deus, Ele tem a sua pedagogia na minha e na sua vida. E essa pedagogia vai nos levar ao caminho da vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai te frustrar. E quando Ele te frustra, Ele te ama. Fala um amém aí. Essa é a pedagogia de Deus. Olha o que Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao 13 nos fala. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas estão sem correção, da qual todos tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Queridos, aqui vemos uma comparação com o Pai terreno, com o Pai celestial. E aqui, queridos, nesse texto, nós vemos algumas características do amor de Deus. Lembrando, a revelação de Deus é progressiva. Posso ouvir um amém? Você teve um impacto com Jesus, queridos. Você foi batizado com o Espírito Santo.
Senhor Jesus e o Espírito Santo estão te levando, queridos, ao longo da sua caminhada, para você conhecer a Deus como um Pai, para que o Espírito de adoção tome conta da sua vida. E aqui nós vemos, queridos, algumas características do amor do Pai, que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas e nós nos confundimos e achamos que Deus não está nos amando, simplesmente pelo fato de Ele estar nos corrigindo. Olha aqui algumas características, Hebreus capítulo 12, versículo do 5 ao 6. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filho. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que aceita, castiga todo filho a quem aceita. Eu e você podemos desprezar a correção do Senhor. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Se o autor Hebreus está falando não despreze, é porque eu e você podemos desprezar. Simplesmente, queridos, nós podemos endurecer o nosso coração. Nós simplesmente podemos achar que estamos certos e Deus errado. Podemos nos jogar no chão, queridos, como uma criança que recebe um não no supermercado. Sabe criança mimada? Que às vezes recebe um não e se joga no supermercado? Às vezes é eu e você assim. Deus vem e nos corrige e nós fazemos o quê? Não quero. Eu estou certo e você está errado, Deus. A minha experiência é muito maior que a sua. Sabe aquelas devaneios que nós temos? Aquelas loucuras que nós fazemos? E eu e você podemos desanimar, queridos, ou desprezar as correções do Senhor. E ele continua, não desanime quando você é repreendido por Ele. Algumas traduções, queridos, colocam em desmaiar. Não desmaie quando por Ele for corrigir. Queridos, quantas vezes esse texto me ajudou? Em momentos de pressão, em momentos que eu via que Deus estava tratando a minha vida, me corrigindo, apertando, queridos, de todos os lados, eu achando que não ia dar conta do tratar de Deus, eu lembrava desse texto, da exortação do autor Hebreus, falando assim, não desmaie quando você for corrigido pelo Senhor. A correção de Deus, queridos, muitas vezes sobre a minha e sobre a sua vida, ela é extremamente pesada. E daí você consegue entender que na nossa cabeça, nós não conseguimos entender isso como amor. Então, se as coisas estão boas, muitas vezes a gente acha o quê? Deus está me amando. Quando as coisas estão ruins, a gente acha o quê? Deus está me desprezando. Mas às vezes não é, queridos. Ele simplesmente está nos corrigindo. E nos colocando debaixo de pressão. Queridos, Deus não tem problema nenhum em te colocar debaixo de pressão. E Ele não tem problema nenhum em te esmagar. Ele não teve problema nenhum em esmagar Jesus. Isaías 53 vai falar assim, Ele se agradou em moê-lo. Jesus. Deus se agradou de moê-lo na cruz. Ele não tem problema nenhum de nos esmagar. De moer a minha e a sua vida. Para nos disciplinar e nos levar para o propósito. Fala um amém aí. Porque, versículo 6 ali, porque o Senhor corrige a quem ama. Esse único pedacinho ali, queridos, do versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama. Só esse textinho aqui, queridos, esse pequeno versículo, ou pequena parte desse versículo, destrói toda a ideia de um amor progressista. Já escutou essa ideia de amor? Se Deus me ama, eu posso fazer qualquer coisa. Se Deus me ama, Ele me aceita do jeito que eu sou e eu posso continuar vivendo do jeito que eu sou. Você já ouviu esse tipo de amor? Esse amor progressista? Esse amor humanista, onde coloca o Deus, o ser humano no centro? Deixa eu dizer uma coisa, queridos. O Senhor corrige aqueles que Ele ama. Você vem sim como você está. Ele te aceita como você está. Mas Ele vai te corrigir. É uma das facetas do amor, queridos. Esse amor progressista, queridos, onde
eu sou o centro e Deus me ama. Se Deus me ama, Ele precisa aceitar tudo que eu faço, queridos. A ideia de um amor sem correção, a ideia de que eu sou o centro e um amor sem disciplina não existe. Fala um amém aí. Essa mentalidade tem tentado se infiltrar na igreja, e não só na igreja, queridos, em todos os lugares. Não existe amor sem correção. Olha o que Salmos 23, versículo 4 nos fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Algumas traduções vão falar assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Cajado para quê? Vem para cá, trago para perto. Sabe aquele cajado do pastor? Traz a ovelhinha para perto. E a vara serve para quê? Para isso mesmo. Então, a hora que você estiver longe, queridos, às vezes a gente pensa assim: Jesus deixou as 99 e foi atrás da uma ovelhinha. Eu imagino, queridos, que daí a vara serviu para a ovelhinha. Ele foi lá, queridos, pegou o bordão, vem cá, eu sei que está perdidinho. Mas ele usou a vara, queridos. Porque não existe a ideia na Bíblia de amor sem correção. E a disciplina e a correção provam o amor do Pai. Olha o que o versículo 7 e 8 nos fala. E é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Queridos, a disciplina de Deus nas nossas vidas prova o amor dele. O não de Deus nas nossas vidas, queridos, prova que nós somos filhos. Essa ideia, queridos, de que a internet, você vê muito na internet, isso eu fico abismado. Eu falo, meu Deus, esse povo não lê a Bíblia, ou tem uma Bíblia de uma folha só pode. Se Deus me ama, eu posso fazer o que eu quiser. Se Deus me ama, eu tenho meus sonhos para se realizar. Se Deus me ama, eu vivo de qualquer jeito. Queridos, isso não existe, é mentira, não é bíblico. Você vai mais ouvir não de Deus do que sim. E quando Deus fala não, é porque Ele te ama. Porque você é um cabeça de bagre e só vai fazer besteira. Por intuição, você não anda nos caminhos de Deus. De modo natural, você não anda, queridos. De modo natural, nós vamos para o contrário. E Ele vai viver falando não para você. Não, Zé Roé. Não. Mas não, é não, é não. Não tem que te explicar nada. É assim que a gente fala com as crianças. Não é não. Mas ele não me ama. Queridos, pelo amor de Deus. Você não quer ser bastardo, né? Os bastardos não participarão da congregação dos santos. Se somos filhos, vamos ser corrigidos. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você não sabemos tudo. Falar até para os jovens aí, para os adolescentes, principalmente para os adolescentes, é bom bater. Vocês não sabem tudo, na verdade vocês não sabem nada. E chega uma fase da vida que a gente acha que sabe mais que o pai, mais que a mãe. Às vezes daí você sabe mexer. Eu já vi com o advento da tecnologia, às vezes o jovem sabe até mexer mais que o pai. E acha que o pai é burro, sabia? A grande verdade é que a gente não sabe nada aqui. Jovem ou adulto, nós não sabemos nada aqui. Nós precisamos aprender de Deus como viver. Precisamos dessa correção, queridos, para cumprir o propósito. Precisamos da correção para nos tornarmos mais parecidos com Jesus.
Precisamos dessa correção, queridos. Para quê? Para sair o egoísmo de nós, para sair o narcisismo de dentro de nós, para sair o orgulho. Você não gosta de receber, não? Eu não gosto. Você gosta? Acho que ninguém gosta. Mas a hora que o não vem, faz o quê? Vem orgulho velho pra fora, né? Desgraça, não sabe nada. Falar não pra mim, tá todo mundo fazendo. Daí ainda vem e fala que eu não sou todo mundo. Isso. Não é assim? Por quê? Porque é orgulho, queridos. Pula tudo pra fora. Narcisismo. Qual que é o fim dessa correção, queridos? Olha o que o versículo 12, do 11 ao 13 nos fala. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos pacíficos, aos quais têm sido por elas exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja... Quando a disciplina de Deus vem sobre as nossas vidas, ou até a disciplina dos nossos pais vem sobre as nossas vidas, o que acontece? Ela não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Você fica de cara mesmo. Dá vontade de meter o pé no balde. Dá vontade de mandar todo mundo catar coquinho. Porque não é agradável. Mas isso, queridos, produz em nós frutos. E frutos pacíficos. Porque eu e você não gostamos de disciplina. Nós gostamos de fazer aquilo que nós achamos que nós devemos fazer. Nós não gostamos de disciplina. Principalmente, queridos, quando ela é aplicada, mas isso gera frutos pacíficos. Por isso, não desanime. Uma forma, queridos, de a gente não conseguir enxergar a Deus como Pai, é porque existem feridas no nosso coração que muitas vezes precisam ser curadas. Porque todos os pais vão falhar. Outra forma, queridos, é isso que eu estou explicando para vocês. É uma leitura errada. De achar que Deus tem que sempre facilitar a nossa vida. Isso foi muito pregado na igreja. Venha para Jesus, dê o seu dízimo, que a sua vida vai facilitar. E queridos, Deus nunca falou que ia facilitar a vida de ninguém. E quando nós olhamos para o propósito eterno de Deus, que é nos transformar a imagem de Cristo Jesus, Ele vai precisar botar pressão. Ele vai precisar apertar o barro para moldar eu e você a imagem de Jesus. Lembra lá que o propósito é ser como Jesus e servir como Jesus. E Ele vai botar pressão nisso. E quando Ele está botando pressão, a gente não gosta. E a gente pode, muitas vezes, achar que Deus não nos ama. Porque nós não temos a vida que a gente acha que a gente deveria ter. E a vida que você acha que você deveria ter é uma vida baseada no seu orgulho. Porque você não aceita a situação que você está e você acha que você deveria viver uma vida melhor. Você está me entendendo? E se você acha que você deveria viver uma vida melhor, queridos, é porque isso é baseado em orgulho. Quando eu entendo que eu tenho um bom pai, a vida que eu estou vivendo hoje, cuidada por Ele, Ele está trabalhando, Ele nunca me abandonou, eu entendo que a melhor vida e a melhor fase que eu tenho é hoje. Pastor, estou apertado em dívida, dificuldade, luta. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas pressões estão moldando Jesus. Paciência está vindo, o amor, o domínio próprio, a alegria além da circunstância. Os frutos do Espírito vão saindo. E deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o amor do Pai. Esse é o amor do Pai sobre a minha e sobre a sua vida. Esse amor quer entrar dentro de você e esse espírito de adoção quer tomar conta de você para que você entenda que você é filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você não está debaixo da influência de um espírito de medo. Sabe por quê? Porque você tem um bom pai. Muitas vezes,
trabalhamos, estudamos, fazemos, para quê? Para garantir o nosso futuro. E esse garantir o nosso futuro, muitas vezes é baseado no... Não estou falando que você não deve trabalhar e não deve estudar. Eu trabalho e continuo estudando. Se eu puder, eu fico estudando. Mas o estudar não pode ser assim, porque eu tenho medo de as coisas piorarem e eu preciso estar preparado para isso. Consegue me entender? Porque senão nós estamos debaixo do espírito de medo, não do espírito de adoção. E queridos, foi uma luta hoje o dia inteiro, até problema na luz a gente teve. Porque eu creio que Deus quer livrar pessoas aqui do espírito de orfandade. Quer dar um basta nisso. Dar um basta nesse lance de andar debaixo de medo. Quer curar pessoas aqui, queridos, com relação à sua paternidade. A ferida paterna, queridos, é uma das piores feridas, queridos, porque mancha a imagem de Deus nas nossas vidas. E eu creio, queridos, que o Espírito Santo está aqui. Eu creio que o Senhor Jesus está aqui. E eu creio que eles vão nos conduzir ao Pai. Em um momento de cura coletiva como igreja. E eu gostaria de te convidar a você se colocar em pé. E eu gostaria que você não se distraísse agora, querido. Porque eu creio que algo sobrenatural está para acontecer nas nossas vidas hoje. Eu creio que essa noite, queridos, é um marco para nós como igreja.